estou aqui para poder apresentar para vocês a forma como eu utilizo as estruturas dos meus personagens. Eu vim convidar vocês aqui a conhecer agora como eu vou trabalhar a estrutura do meu personagem. Eu já separei esse esqueleto, só que eu descobri que ele está grande demais. Então eu vou trabalhar ele com uma estrutura menor, mas as mesmas regras serão aplicadas. Aqui é uma anatomia humana, né, de um personagem adulto, que tem 7 cabeças e meia, quase 8. Vocês devem ter conhecido um pouco dessa regra, né, que a gente pega a cabeça e vai contando assim, tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um pouquinho, ou seja, 7 cabeças e meia. A medida é mais ou menos assim, só que esse aqui eu tô falando de uma forma mais rápida. Então vamos começar aqui a montar esse esqueleto. Eu vou mostrar aqui como é que eu faço com o arame e em seguida eu apresento as outras coisas para vocês, tá bom? Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim apresentar para vocês o material. Esse aqui é um projeto realizado pela Lei Paulo Gustavo. E a gente veio hoje já fazer a segunda parte, que é a parte da escultura. Eu tenho aqui alguns materiais que eu quero apresentar para vocês. Então, a Letícia já passou a parte do desenho. Vou mostrar aqui para vocês. Essa foi a ilustração feita a lápis, né? Como eu só preciso da ilustração a lápis, não a colorida, já que a peça ela também não terá cor, eu já peguei aqui a ilustração dela e a referência real, para ter uma base. Isso aqui é uma estrutura. Isso aqui é um modelo de estrutura, onde vamos trabalhar a estrutura de arame ou o esqueleto do nosso personagem. Agora vamos para os materiais. Não sei se vocês conhecem, mas isso aqui é conhecido como clay óleo. É um tipo de massa de modelar, só que um pouco mais rígida. Permite que a gente possa manusear como uma massinha de modelar, só que ela é um tanto rígida, permitindo que a gente acrescente mais detalhes do que seria possível com a massa de modelar. Ela é uma massa que, no impacto, ela é mais dura, porém, trabalhando com pedaços pequenos, é possível ir retirando e trabalhando. Essa aqui é uma dureza que eu gosto muito, mas é possível encontrar a clay óleo em diversos tipos de dureza, permitindo que você possa trabalhar tanto numa textura extremamente dura ou numa textura muito mais maleável. Só que quanto mais duro, mais necessários seriam ferramentas que aqueçam ela, como um forninho de luz, um próprio forninho. E temos outros como é o nome? Uma canetinha que ela aquece chamada Oxpen. Temos também sopradores térmicos. Nós vamos utilizar isso para fazer a nossa peça. Uma base para que eu possa colocar a peça em cima, que está manuseando. Vamos precisar de 2 alicates, um de corte e um para entortar o arame, né? Um arame fininho, normalmente a gente compra muito isso em armarinho. Eles são bons para fazer artesanatos, brincos. Pode ser outro tipo de arame, não há necessidade de ser um arame específico, mas ele precisa ser muito mais maleável. E esse daqui a gente pode dar até nó com ele. Arame galvanizado. É importante que a largura seja até um pouco mais fina que essa ou essa. Galvanizado é um arame muito duro. Se for mais grosso que essa, seria melhor indicar a vocês o arame de alumínio. Mas o galvanizado ele é muito mais fácil de achar. Um pincel. Um guardanapo. Óleo de banana. Esse óleo de banana, ele pode ser utilizado, tem que ser exatamente essa marca, sem acetato, porque ela é a única que consegue dar o efeito que é possível dar e ter um resultado muito interessante. Você também pode trabalhar com thinner, água raiz e solvente, mas essa daqui eu considero a mais indicada por ter um cheiro mais agradável e assim, não agredir tanto a mão.
Então, assim, se vocês sentirem que tem alergias muito fáceis, então trabalha com uma luvinha. Em lugares sempre ventilados. Para finalizar, deixa eu mostrar aqui para vocês esse material. Isso aqui são estecas que normalmente o pessoal compra para biscuit. Eu tenho aqui um kitzinho, na verdade são 2 kitzinhos, que eu já tenho com o tempo. Juntei aqui. Então, ele sempre tem ferramentas duplas, porque às vezes, dependendo da força, você pode acabar quebrando. Então, sempre tem. É muito baratinho e eu tenho acesso. Outro kitzinho que eu compro e gosto muito é esses. São de plástico. Facilmente é encontrado. Tanto na internet, eu costumo comprar pela internet, mas já vi em armarinhos. Esses são de plástico e levam em torno de ser dos seus valores de R$30. Tudo que peça relacionada para biscuit, para argila, são muito interessantes. Esses também são para biscuit. Mas, gente, eu só estou apresentando para vocês, mas normalmente não vamos utilizar isso agora. Só para que vocês conheçam e vejam possibilidades. Isso fica para depois. Beleza? Eu vou começar aqui a montar o esqueleto para que vocês possam entender melhor. Vamos lá. Eu começo soltando o arame galvanizado. A gente precisa de um tamanho grande, então é importante que sobre do que falte. Porque é muito ruim fazer emendas. Então, com muito cuidado, gente. Sempre cuidado com essa ponta de cá, porque ela pode bater no rosto. Então, sempre distancia o rosto e começa a passar, sempre atento a essa ponta. Opa! Pronto, já tirei uma quantidade equivalente a 1 metro. Deixa eu tirar isso daqui, porque agora eu não vou utilizar. Não precisa ter um negócio desse não, viu, gente? Eu uso também um papelzinho desse, ó. Que pra mim é muito melhor. É um papel metro. Pronto, tirei o arame galvanizado. Eu vou trabalhar assim. Decidi que vou manter o tamanho desse. Eu acho que vai ser um desafio, mas vai ser muito divertido. Porque a peça fica muito maior. E a gente vai começar mantendo a estrutura assim. É como se fosse a metade. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Eu ainda não vou marcar, só vou estruturar. Tá vendo? Pra mim ter uma base. Aqui. E sim, você vai dobrar aqui no meio. É importante que não passe, você precisa ser assim. Por que eu pedi aquele alicate? Eu vou te explicar agora como marcar essas quinas. Essas quinas, para serem marcadas, você vai colocar aqui. Vai dobrar assim e vai voltar. Você vai perceber que formou uma quina, ó. Isso aqui é muito importante. E vai ser feito isso em todas as partes. Corta um pouco e volta. Vocês estão vendo? Vou tirar essa curvinha aqui, que não tem problema, mas eu vou tirar. Eu dou preferência a não cortar ainda o arame, porque a gente vai fazer o mesmo processo para o outro lado, no caso, o lado esquerdo dele. E vamos precisar de repetir esse mesmo processo. Ah, eu esqueci de um detalhe. Temos duas opções, de fazer assim ou de subir o pescoço. Eu vou optar por subir o pescoço, porque eu acho que para vocês ficaria muito difícil fazer de encaixar o pescoço depois. É só fazer isso aqui, ó. Cortar para cima.
cabeça da pessoa vai vir mais ou menos até aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, no meio da cabeça. Vou entortar. E vou juntar. Paciência mesmo, viu, gente? Que o arame fica desse jeito. E aí, temos aqui já o encaixe da cabeça e a descida para essa área aqui do abdômen. Já é quase na parte pélvica, né? Aqui, ó. Vou colocar o alicate em cima da bolinha e vou girar o arame. Como eu marquei aqui com o alicate, ficou riscado, eu tiro. Como eu disse, eu entorto pra dentro e volto. Deixa eu botar aqui, ó. Eu entorto assim, depois eu venho e volto. E eu crio uma espécie de quina. Coloca de novo aqui, vendo? Faz o mesmo processo. Você pega a ponta do alicate, de preferência esse alicate, mas também dá para trabalhar com o grande, já que eu escolhi fazer a escultura com uma peça grande, você pode usar até aqueles alicates maiores. Entorto para dentro e volto. Beleza? Vamos para as pernas. Aqui, ó, gente. Fazendo dessa forma, eu economizo exatamente a quantidade de arame e não fica em excesso. Vou subir aqui, tá vendo? Quando chega aqui nessa parte aqui do pé, vou marcar. Vou pra dentro e volto. Eu sou muito taxativa nessas coisas, porque é muito comum quando a gente tá tentando prestar atenção na hora de dobrar arame, se proteger da ponta do arame, tudo junto, esquecer desses detalhes. Vale você certificar se você fez correto antes de cortar, por exemplo. Estou olhando aqui e tem algumas coisas que eu mudei. Então, vamos corrigir. O erro só foi aqui mesmo, ó. Que eu acabei cortando, coisando muito embaixo, porque eu não prestei atenção aqui. Ainda bem que eu não cortei, tá vendo? Porque é importante não cortar antes. Então, eu venho... Vendo? Depois que eu marquei, eu vou consertar aqui. Vou entortar de novo e voltar. Agora está correto. Gente, essa parte final é importante você não cortar só o tamanho pro pé. É importante você fazer isso aqui, ó. Prestem bem atenção. Parte de trás, você vai ter uma menção média do pé, você não precisa ir até a ponta. É fazer tipo um formato de gota. Tá vendo? Como se fosse uma gota. Aqui você vai usar o arame para dar uma volta. Outros arames mais maleáveis são os arames de alumínio. Porém, eu acho que eles são tão maleáveis que eles não conseguem dar resistência na estrutura. Estão vendo como fica? É como se fosse um abraçar mesmo o fio. Depois disso, eu ainda não corto. Dependendo da estrutura, do que você for fazer, eu vou ensinar isso aqui para vocês. Então, pessoal, eu fiz aqui, eu cortei mais ou menos numa altura de 2 dedos e mais um pouquinho, quase 3 dedos, né? 3 dedos. Isso aqui eu vou utilizar ou para fazer encaixar na base, né? Para encaixar na base, ou se houver necessidade, para estruturar com um pouco mais de altura, né? Porque aí facilita para me detalhar as partes de baixo. Eu ainda não sei se eu vou precisar, mas é importante deixar, porque se eu tiver alguma ideia, vai ser melhor para trabalhar.
Após fazer essa parte, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar as mesmas regras aqui. Por isso que só tem um lado, não precisa ter os dois lados, porque você vai trabalhar tudo de igual. Você só não vai fazer uma coisa, o pescoço, porque já fez nesse lado de cá. Vamos lá, começar tudo de novo. Se você puder, outra dica que eu não dei no começo, deixa o mais reto possível. Com muito cuidado, vai deixando retinho. Aqui, pessoal, deixando a peça reta, vamos começar aqui, fazendo novamente as medidas. O outro, eu acabei passando um pouquinho aqui, eu acho que isso ficou visível no vídeo, mas aí depois eu vou corrigir. É importante também passar a mesma regra, quase que a mesma regra se aplica, mas no caso daqui eu vou explicar pra vocês. Vou fazer aqui logo pra vocês entenderem. Aqui é o pulso, né? O pulso dele que eu vou marcar. Se o pulso dele tá aqui, opa, vou marcar com um pouquinho mais. Mais ou menos isso. A mão da gente, se eu fosse colocar um arame, eu não tenho como colocar os dedos, mas eu posso colocar a estrutura que vai ser encaixado os dedos. Então, é possível fazer mais ou menos isso aqui, ó. É uma gota, só que mais aberta. Tá vendo? Fazer um esquemazinho aqui, parecido com as quinas. Virar. Virar. Vamos dizer que não é bem uma gota, né? É quase uma coxinha. Tá vendo? Ela vai ajudar a gente a estruturar a mão. A mesma coisa eu vou fazer com a mão daqui. Mas de antemão, vou fazer isso pra vocês entenderem qual a utilidade. Se você for olhar, ficou bem na altura dos dedos, ó. Do início dos dedos. Aqui. Vamos lá. Você pode dar um risquinho aqui, se bem que eu prefiro marcar isso depois. Mais uma vez aqui. Entorta. Facilitar a movimentação. Entortei aqui. Agora eu vou voltar. E voltar. Ó. Em seguida, eu vou trabalhar aqui. Mais uma vez, entorta pra dentro. Fora. E fora. Ó. Opa. Se não tiver dando, ajusta o arame para poder fazer. Gente, eu também vou mostrar isso para vocês, ó. A parte mais difícil nesse momento é porque eu tenho que ficar carregando isso aqui. Mas é possível também fazer isso, ó. Você vai ter uma média do que você acha que pode usar. Com alicate de corte você vai cortar. Só que aqui sempre tem que sobrar. O ruim é que você acaba tendo desperdício, né? Com vários pedacinhos que soltam. Então eu costumo fazer do jeito difícil, para que eu não corte e fique excedente. Vamos lá. Não pode faltar, então você tem que acabar cortando muito. Em compensação, aqui o manuseio é mais rápido. Colocou aqui, você pode marcar, ó. Fica um brilhinho, ó, quando você marca, quando você risca. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar nessa parte. Aqui tem um brilho aqui, eu não sei se vocês conseguem ver. Eu tô achando difícil de ver. Aqui, brilhou. Isso aqui foi onde eu risquei com arame. Então, já que eu fiz isso com arame, eu vou dobrar em cima dele, ó. Assim, assim. E de novo. E torcer pra dar certo. E deu, tá vendo?
Aí, sobrou uma boa quantidade comparado ao outro, né? Mas ainda assim, é um desperdício menor. Consegui quase calcular certo. Aqui a gente vai fazer isso, ó. Vocês percebem como fica? Vou corrigir a mão. É agora que entra a parte desse arame. Esse arame ele vai me ajudar a criar a união das peças. Aqui você vai prender bem. Agora a peça tá mais estruturada, tá presa. Ela ainda fica molinha, mas ainda tá bom dessa forma. O importante agora é você tá analisando. Quando você coloca o arame, eles precisam estar mais alinhados. Aqui, de cá tá mais baixo. Mas aqui é só questão mesmo de você mexer com... Pronto. Tá vendo? Eu tô analisando aqui que é importante você ter certeza das medidas. Se alguma medida vir a passar, você pode estar fazendo assim, ó, com uma das ferramentas
do meio pra cá, você pode notar alguma diferença. Então, aqui, ó, eu acho que aqui ficou um pouquinho maior. Então, é questão mesmo de você ajustar dessa forma. Bota pra frente, bota pra trás, abaixa. O bracinho dele vai acabar descendo um pouquinho. Aqui. E você vai reajustar aqui. Pode usar a referência de novo. A referência ela vai ser útil por um bom tempo. Aqui. Só o pulso que sobe aqui, ó. Bobagemzinha. Você dá uma marcadinha no pulso, que é aqui em cima, né? E aí você vai subir a mão. Pequeno corte. Gente, cuidado nesses cortes. Você primeiro amolece o coisa e ó, tira. Pronto. Agora eu posso subir o pulso e fazer com que eles tenham tamanhos parecidos. Essa perfeição de medidas eu acho assim que é boa com o tempo, você vai pegando. Pronto, peça estruturada. Eu agora vou trabalhar uma outra coisa. A gente não trabalha ainda a posição, a gente nem pega ainda a referência. A importância aqui é que a gente trabalhe a estrutura o melhor possível. Estrutura pronta. O que eu vou fazer agora? Vou marcar com a ajuda de um hidrocor. Aonde vai ficar as divisórias. Pode ser um hidrocor, pode ser uma caneta, uma canetinha, algo que manche, uma tinta, qualquer coisa. Essa daqui é legal porque é um de riscar, hidrocor, esses hidrocor normal que a gente risca aí, só que ele não solta tão fácil, é aquele que sai só com álcool. Na verdade, eu só vou me preocupar em riscar as juntas relacionadas ao joelho. Tá vendo? Ao joelho e o cotovelo, porque todas as outras já estão aqui. E outra, vale ressaltar que a gente trabalhou a peça em cima, acima, ó, do final da parte pélvica dele. Então, não esquece nunca de quando for fazer o preenchimento, ou como conhecemos de blocagem, aqui tem que ficar alto. Peça pronta. Vamos partir para a parte da blocagem. Pessoal, vamos voltar aqui só para recapitular o que a gente fez hoje. Fizemos o esqueleto, né? Com base nesse modelo. Vou procurar e vou tentar liberar para vocês ele. Qualquer coisa você pode chamar que a gente manda o arquivo também, se a gente não tiver lá. Apresentei para vocês aqui algumas ferramentas simples, lembrando que começa com o que tem. Se não tiver essas, palito de picolé, você pega o palito de picolé, lixa com a lixa de unha para ficar mais fino. Ferramentas de unha, isso aqui é de unha, eu comprei na lojinha. Quem é daqui de Ribeirão Preto, eu posso dizer que eu comprei na Divai, eu acho que é isso, a Divai. Elas são de unha, tá vendo? Essa daqui, ela é de unha, e aí eu entortei a ponta de uma, porque as pontas são iguais, e para variar eu fiz outra ponta. Uma ponta com outro formato. Essa também. Algumas ferramentas de podólogo, que normalmente a gente encontra nessas lojas. Temos também ferramentas de tirar cravo, é muito legal essas. Temos aqui, vocês conheceram a cera, ou cera não, perdão, a clay oil, que é uma massa, ela tá assim porque eu sempre reutilizo, é uma massa que ela não seca, né? Então eu posso utilizar sempre, quando eu quiser depois usá-la de novo, eu derreto no forninho
e faço de novo os formatos. Mas no mais, essa daqui é ideal, é uma clay óleo soft, no caso, muito fácil de manusear. Arame é importante para fazer a estrutura, né? Os alicates de corte e o que entorta, eu esqueço o nome dele, na verdade eu não sei. Se vocês souberem, me avisem o nome desse específico desse alicate, eu sei que esse é de corte. Esse aramezinho que a gente encontra em loja de fazer bijuteria ou armarinho. Mas no mais, gente, são os materiais que são mais importantes. O óleo de banana, ele só é importante no final. Então, se vocês quiserem começar sem ele, pode começar somente com isso, com a massa, com os arames e algumas ferramentas simples. E lógico, a referência. Se vocês não têm a referência no papel, no celular, vocês podem simplesmente pedir para imprimir uma folhinha, uma folha dessa, e tirar várias xerox e guardar. Por quê? Se esse papel estragar, quando a gente fazendo isso aqui, a gente sempre vai ter um modelo guardado. O bom é que ele é um padrão. Você pode fazer, tipo assim, um personagem mais magro, pode fazer um personagem mais gordo, mas é um padrão de estrutura masculina. Na próxima aula, vamos começar com clay. Vamos trabalhar fazendo a blocagem. Vamos preparar o arame para receber a massa e vamos estruturar somente o volume, nada de detalhe. Tá bom, pessoal? Até a próxima, viu?